Denúncia real dessa avó. Engravidei do meu patrão. O segredo que a esposa dele descobriu. Camila nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão sombrio. Uma jovem assistente administrativa, que sempre teve tudo sob controle, viu seu mundo desmoronar após um affair inesperado com seu chefe, Ricardo. O encanto daquele romance proibido era tão intenso quanto arriscado, que ela sabia que o que estava fazendo era errado. Mas os momentos de paixão ofuscavam qualquer preocupação que pudesse surgir. Então, a bomba caiu, uma gravidez indesejada. O teste dava positivo, e a euforia inicial logo se transformou em desespero. Sentada em sua mesa, com o coração disparado, Camila se viu presa entre o desejo de contar a Ricardo e o medo das consequências. A insegurança a consumia. E se ele não quisesse o bebê? E se a esposa dele, Helena, descobrisse? Ela era uma mulher astuta, sempre com um olhar afiado, que parecia penetrar na alma. Camila frequentemente sentia um frio na espinha, ao perceber que Helena poderia estar observando seus movimentos, como uma sombra que não deixava escapar um detalhe. Os dias passavam e a pressão aumentava. Um jantar de trabalho, onde o clima estava mais tenso do que nunca. Helena estava lá, com sua elegância implacável e um olhar que nunca perdia um detalhe. O aperto no peito de Camila aumentava a cada risada compartilhada entre os dois, que disfarçavam a tensão com um sorriso cordial. Mas a verdade era uma ferida aberta. Ela estava carregando o filho de Ricardo. Como poderia guardar essa verdade? Helena começou a perceber indícios. Um perfume diferente, a ausência de um horário normal de trabalho e até mesmo um e-mail fatalmente enviado para o lugar errado. Cada pequena pista a levava a uma única conclusão. Algo estava errado. Camila sabia que o mundo de mentiras que criou estava prestes a desmoronar, e isso a fazia sofrer em silêncio. O nó na sua garganta parecia apertar mais a cada dia. Quando um aviso anônimo chegou a Helena, a situação tomou um rumo ainda mais inesperado. "Cuidado com sua amiga", dizia a mensagem, fulminante como um raio em céu limpo. Helena, agora com mais motivos para desconfiar, se tornava uma adversária implacável. Era como se um jogo de xadrez houvesse começado. E cada movimento poderia levar ao xeque-mate. Com a urgência crescendo, Camila se sentia cada vez mais acossada. O que fazer? Como lidar com a possibilidade de ver sua vida exposta, junto com a possibilidade de um futuro incerto para seu filho? O amor que sentia por Ricardo estava se transformando em um labirinto de inseguranças e medos. Seria ele capaz de deixá-la para trás se Helena decidisse desvendar tudo? Enquanto isso, a sala de sua casa se tornava um refúgio sombrio. A tensão era palpável. Em sua mente, perguntas sem resposta ecoavam. Até onde ela iria para proteger o que restava de sua vida? E, principalmente, o amor de Ricardo era suficiente para justificar tudo isso? Com o futuro de seu filho em jogo e a sombra de Helena mais próxima do que nunca, Camila respirou fundo, sabendo que uma escolha crucial estava por vir. Que caminho seguiria? A história estava apenas começando. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível,
preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era quase palpável. Camila respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos. As perguntas se amontoavam. O que fazer? Como contar a Ricardo sobre a gravidez? E, acima de tudo, como lidar com Helena? No fundo, uma pequena voz sussurrava que era hora de enfrentar a verdade. Enquanto ela tentava se concentrar, o telefone vibrou em sua mesa. Era uma mensagem de texto de Ricardo. Precisamos conversar. É urgente. O coração de Camila disparou. O que podia ser tão urgente? Será que ele também suspeitava da verdade? Um misto de pânico e excitação tomou conta dela. Era agora ou nunca. Ela decidiu ir ao banheiro para se recompor e planejar a conversa. Olhando no espelho, notou os olhos cansados e o rosto pálido. O peso da situação estava começando a estragar sua beleza. Foco, Camila, murmurou a si mesma, mas nem ela acreditava nas próprias palavras. Com um último suspiro, saiu do banheiro, seu corpo tremendo levemente, e foi até a sala de reuniões. A reunião estava marcada para o fim do dia, e a sala tinha um silêncio tenso. Olhando para os rostos ao redor, Camila notou a presença de Helena, que parecia mais alerta do que o normal. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente. Depois de alguns minutos, Ricardo entrou e a sala se iluminou com sua presença. Mas o que Camila notou foi algo diferente. Ele parecia inquieto, como se algo o estivesse atormentando. Oi, pessoal! Podemos começar? Disse Ricardo, tentando manter a compostura. O clima estava pesado e Camila sentia o olhar penetrante de Helena sobre ela. O que estava acontecendo? A tensão subia e o momento crucial parecia mais próximo do que nunca. Mas antes que ela pudesse se preparar para a conversa, a porta se abriu de repente. Um homem desconhecido entrou, parecendo aflito. O rosto pálido, com uma expressão de choque, ele destacou-se no ambiente. Desculpe interromper, mas preciso falar com Ricardo. É uma emergência. Todo o ambiente ficou em silêncio. Quem era aquele cara? Ricardo, visivelmente desconcertado, pediu para que ele se apresentasse. Meu nome é Fábio. Eu sou um amigo de infância de Helena. Tenho informações que podem mudar tudo. Os olhos de Helena se arregalaram e o rosto de Camila ficou pálido. Que tipo de informações? O nó na garganta de Camila começou a apertar, enquanto todos os olhares se voltavam para o homem misterioso. É sobre o passado de Helena, começou Fábio, olhando diretamente para ela. Algo que ela fez, algo que você não sabe. Ela escondeu coisas de você, coisas que podem afetar a sua relação ou o seu futuro. O ar ficou pesado e Camila mal conseguia respirar. Seu coração batia acelerado
e as palavras pareciam ecoar em sua mente. O que ele queria dizer? Que segredos escondidos poderiam vir à tona? O olhar de Helena se endureceu. Seu tom mudou. Cale-se, Fábio. Não faça isso. Mas Fábio não parecia disposto a se calar. A verdade precisa vir à tona, Helena. Não posso deixar que isso te consuma mais. Camila, você precisa saber. Um grito ensurdecedor interrompeu suas palavras, um som vindo da porta. Justo naquele momento. Um acidente de carro aconteceu bem em frente ao prédio. A janela vibrou com o impacto e a sala inteira se virou em direção ao barulho. Camila sentiu seu corpo tremer. O que mais poderia acontecer? E em meio ao caos, as faces que estavam atrás dela se voltaram, revelando um misto de medo e curiosidade. A luz estava pronta para iluminar segredo sombrio, e Camila percebeu que as peças do quebra-cabeça estavam se montando de uma forma aterradora. Agora ela não só tinha que lidar com sua própria verdade, mas descobrir o que mais estava escondido debaixo da superfície. O futuro do seu filho parecia ainda mais incerto. Uma escolha estava por vir e o tempo estava se esgotando. O que realmente iria acontecer a seguir? O ar ainda estava pesado após o grito de Fábio, e todos os olhares se voltaram para ele. Camila sentia como se o tempo tivesse parado. Que segredo sob Helena? Perguntou ela, com a voz quase um sussurro, sem saber se queria ouvir a resposta. O coração acelerado, as mãos trêmulas. Fábio respirou fundo, como se estivesse lutando contra a maré. Ela não é quem você pensa. Não só o passado dela. O futuro de todos está ligado a isso. As palavras foram como um golpe e a sala parecia pequena. Helena estava com os olhos arregalados, como se estivesse frente a um monstro. Camila não entendia. O que ele queria dizer? E então, o som de sirenes cortou o ar. Próximo ao prédio. A tensão aumentava e Helena parecia prestes a explodir. Caia a boca, Fábio! Gritou. Pudesse dizer mais. Um grito ensurdecedor ecoou do lado de fora. E, de repente, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de policiais entrou, todos com expressões sérias. Onde está Helena? Um dos oficiais perguntou, seu olhar fixo na mulher, que recuou como se tivesse levado um soco no estômago. Camila ficou paralisada. O que estava acontecendo? O ambiente explodiu em murmúrios. O clima da sala mudou instantaneamente. A atitude de Helena, tão confiante até então, desmoronava. O que é isso? O que você quer dela? Camila perguntou, o medo e a raiva fervendo dentro dela. Precisamos falar com você também, Camila, disse o oficial, ignorando seu pedido. A expressão em seu rosto não era das mais tranquilizadoras. Recebemos um relatório anônimo. Alguém descobriu que você está grávida e, bem, tem muito mais envolvido. Ela sentiu seu mundo girar. Um relatório anônimo? Como alguém sabia sobre a gravidez? A cabeça dela estava a 1000 por hora. E esse muito mais? Camila, você precisa entender. Fábio começou, mas foi interrompido. Silêncio! Todos vocês! Helena gritou, agora completamente detida na linha entre o pânico e a raiva. O olhar dela era elétrico, poderia cortar o ar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Mas as palavras não conseguiam conter a situação. O oficial se aproximou de Helena. O tom dele era grave. Preciso que você se identifique.
Sabemos mais do que você imagina. Então, tudo explodiu. Camila viu uma expressão de terror cruzou o rosto de Helena. Como? Como você pôde fazer isso comigo? Questionou ela, olhando para Fábio. Um ajuste de contas? Que segredo ele tinha? Por que você não pode continuar manipulando todo mundo? É hora de você encarar suas decisões, Fábio respondeu. A voz dele se mantendo firme apesar da confusão em torno. A sala estava vibrando com segredos, cada segundo mais fervente que o anterior. Camila estava imersa em um turbilhão de emoções, sem saber em quem confiar. O que cada um estava escondendo? O passado de Helena? A ligação dela com Fábio? Camila, você precisa saber de tudo e rápido, antes que seja tarde demais, disse Fábio, desesperado. Sua voz ecoava nas paredes, quase implorando. E a gravidez não é só um detalhe. A pergunta pairou entre eles na sala cheia de tensão. O que mais poderia ser? Camila sentia um nó no peito. O futuro do seu filho e sua própria vida estavam presos em uma teia de segredos que parecia nunca ter fim. O tempo estava se esgotando. E o que deveria ser uma conversa simples, agora era um jogo mortal, onde as cartas estavam à mostra. E nada era o que parecia. A escolha delas estava próxima. Mas o que realmente estariam dispostas a arriscar? O ar ainda estava pesado após o grito de Fábio. E todos os olhares se voltaram para ele. Camila sentia como se o tempo tivesse parado. Que segredo sobre Helena? Perguntou ela com a voz quase um sussurro, sem saber se queria ouvir a resposta. O coração acelerado, as mãos trêmulas. Fábio respirou fundo, como se estivesse lutando contra a maré. Ela não é quem você pensa. Não só o passado dela. O futuro de todos está ligado a isso. As palavras foram como um golpe. E a sala parecia pequena. Helena estava com os olhos arregalados, como se estivesse frente a um monstro. Camila não entendia o que ele queria dizer, e então o som de sirenes cortou o ar, próximo ao prédio. A tensão aumentava, e Helena parecia prestes a explodir. "Calha a boca, Fábio!" gritou, seus olhos brilhando com cólera. Seus segredos não devem ser revelados. Mas antes que Fábio pudesse dizer mais, um grito ensurdecedor ecoou do lado de fora e, de repente, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de policiais entrou, todos com expressões sérias. "Onde está Helena?" Um dos oficiais perguntou, seu olhar fixo na mulher, como se tivesse levado um soco no estômago. Camila ficou paralisada. O que estava acontecendo? O ambiente explodiu em murmúrios. O clima da sala mudou instantaneamente. A atitude de Helena, tão confiante até então, desmoronava. "O que é isso? O que você quer dela?" Camila perguntou. Expressão em seu rosto não era das mais tranquilizadoras. "Recebemos um relatório anônimo. Alguém descobriu que você está grávida e, bem, tem muito mais envolvido." Ela sentiu seu mundo girar. Um relatório anônimo? Como alguém sabia sobre a gravidez? A cabeça dela estava a 1000 por hora. E esse muito mais? "Camila, você precisa entender." Fábio começou, mas foi interrompido. "Silêncio! Todos vocês!" Helena gritou, agora completamente detida na linha entre o pânico e a raiva. O olhar dela
Era elétrico, poderia cortar o ar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Mas as palavras não conseguiam conter a situação. O oficial se aproximou de Helena. O tom dele era grave. Precisamos que você se identifique. Sabemos mais. Do que você imagina. Então tudo explodiu. Camila viu uma expressão de terror cruzar o rosto de Helena. Como? Como você pôde fazer isso comigo? Questionou ela, olhando para Fábio. Um ajuste de contas? Que segredo ele tinha? Porque você não pode continuar manipulando todo mundo. É hora de você encarar suas decisões, Fábio respondeu. A voz dele se mantendo firme, apesar da confusão em torno. Mas algo inesperado aconteceu. Antes que qualquer um pudesse reagir, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. Um estrondo, como um tiro. Camila ficou paralisada. Algo estava errado. Uma onda de pânico percorreu a sala. O que foi isso? Alguém gritou. De repente, um homem armado surgiu na porta, ofegante e desesperado. Todos vocês, para baixo! Ele berrou. E o caos se instaurou. Camila se jogou ao chão, o coração na garganta. Com a cabeça baixa, ela conseguiu ver a expressão em choque de Helena. Era como se tudo tivesse chegado ao fim. O filho, ele está em perigo, disse o homem, apontando para alguma direção indefinida, e nesse momento, Camila percebeu. Tudo o que ela sabia estava prestes a mudar. Com o olhar fixo no homem, uma nova camada de pânico a envolveu. Não era só a sua vida que estava em jogo, mas a do seu bebê. A sala estava em ruínas. Vozes se levantavam, algumas chorando, outras gritando. Helena parecia congelada, e Fábio, no meio do tumulto, olhava para Camila com um olhar que parecia cheio de culpa e determinação. O peso das revelações aumentava, e as consequências da situação tornavam-se mais graves. O que mais estava escondido? O homem armado avançou, e Camila sentiu um nó na garganta. Tudo desmoronava em sua volta, e a única certeza que restava era que nada seria como antes. O futuro que ela havia imaginado agora estava manchado de incerteza. Agora, não só o amor dela, mas a segurança do seu filho estava em perigo. O que viria a seguir? O que mais estava prestes a ser revelado? E o segredo de Helena estaria realmente enterrado? Ou seria turbulento demais para permanecer oculto? A pergunta pairava no ar, deixando todos em suspense, esperando pela verdade que estava prestes a desabar. O homem armado avançou e o pânico tomou conta da sala. Camila sentiu o estômago apertar. Não era apenas o que estava acontecendo, mas sim o que ainda estava por vir. O agente apontou a arma para o teto e gritou: "Calem-se! Ninguém se mexa!" A tensão estava em um nível insuportável. Enquanto todos se agachavam, Camila viu Helena recuar, seu rosto pálido como uma folha. Fábio ficou ao lado dela, a expressão de desespero estampada em seu rosto. O que mais estava escondido desse passado sombrio? O coração de Camila disparava, não só pelo medo, mas pelo que estava em jogo. O homem continuou: "Eu só quero uma coisa, a verdade." Ele olhou nos olhos de Helena e disparou: "Você sabe do que estou falando. É hora de acabar com isso." A sala inteira congelou. O ar estava carregado de tensão. Cada um respirando com dificuldade,
tentando entender o que estava acontecendo. De que verdade você está falando? Camila se atreveu a perguntar, seu coração pulando no peito. O desconhecido parecia interessado em Helena, e agora isso a envolvia. A gravidez, a traição, tudo parecia irrelevante diante do que estava se desenrolando. Você só vai se machucar mais, lamento. O homem virou-se para ela, e o olhar dele carregava tanto medo quanto determinação. Camila franziu a testa. O que isso significava? Helena, então, pareceu quebrar. Eu não fiz nada. Você não pode me culpar. Era para você ficar longe disso. Sua voz estava cheia de desespero. Por favor, não faça isso. O homem deu um passo à frente, sua arma agora apontando para Helena. A verdade pode ferir, Helena, mas é hora de você ser responsável pelos seus atos. Camila não sabia o que pensar. O que ela fez? O que você está escondendo? Sua mente estava corrida, a adrenalina a encorajando a buscar respostas. Mas a resposta que buscava nunca poderia estar preparada. Ela alterou os laudos. Foi ela quem mandou modificar a identidade do seu filho. Fábio revelou, e o silêncio na sala se tornou ensurdecedor. Camila piscou, tentando processar. O que ele queria dizer? Por que ela iria fazer isso? A expressão de Helena se transformou, agora mais raivosa do que nunca. Você não sabe do que está falando. Eu estava tentando proteger. Proteger o quê? Camila quase gritou, a raiva e o medo transbordando. A ideia de que seu filho poderia ter uma identidade diferente era algo de outro mundo. O que significava isso? Seu filho não é? Fábio hesitou, mas a realidade parecia se romper. O homem armado interrompeu. Se não parar com isso agora, vai lidar com consequências muito piores. A sala estava em completo desespero. Camila sentiu que o chão se abria sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade. Seu mundo estava se desfazendo. Ela se virou para Helena, mas a mulher não conseguia encarar. Não foi por mal, eu juro! Helena implorou, a voz trêmula, os olhos cheios de lágrimas. Nesse momento, um som ensurdecedor a atingiu. Uma explosão. A luz cortou e todos gritaram. Camila sentiu o choque percorrer seu corpo. O teto começou a desabar. Era como um pesadelo. Quando a poeira assentou, ela se lembrou de sua gravidez e do menino que estava para nascer. O caos tinha atingido seu clímax e a única coisa que restou foi a incerteza. Agora, mais do que nunca, tudo estava em jogo. O futuro dela e de seu filho pendia por um fio. E enquanto a sala continuava tomada por gritos e pânico, uma sombra se destacou entre a poeira. E algo ainda mais alarmante estava prestes a ser revelado. O que realmente seria verdade nesse emaranhado de segredos? Camila mal podia esperar para descobrir. A poeira ainda pairava no ar e a sala estava em um caos completo. Camila mal conseguia respirar. Seu coração parecia um tambor ensandecido no peito. O que estava acontecendo? A tensão era insuportável e o homem armado, ofegante e nervoso, mantinha todos em silêncio com esse olhar fixo e perigoso. O impacto da explosão ecoava na mente dela, mas ainda havia um mistério que precisaria ser resolvido. Helena, agora pálida como uma folha de papel, tentava controlar sua respiração. Fábio, ao lado dela, parecia uma mistura de desespero e determinação. Enquanto isso, o homem armado gesticulava,
insistindo com gritos desesperados por respostas. Camila olhou ao redor, buscando uma forma de sair daquela situação. As paredes pareciam estar se fechando ao seu redor. Eu não sou a única que tem segredos, Helena gritou, sua voz ressoando, mas não com poder. Havia um desespero latente naquela afirmação. As palavras de Fábio ainda reverberavam na mente de Camila, e a ideia de que seu filho poderia estar relacionado a tudo isso a fazia tremer. Mas antes que Camila pudesse processar mais alguma coisa, o homem armado se virou, pela primeira vez, apontando a arma diretamente para Fábio. Você sabe mais do que está deixando claro. Então, me diga a verdade. O que era esse mistério? A adrenalina corria. Os olhares de todos se fixavam em Fábio. Camila sentiu que a sala inteira estava segurando a respiração. Fábio, você conhece os segredos que Helena esconde? Eles têm a ver com a gravidez, não tem? A pergunta saiu como um sussurro, mas tinha a força de um grito. Fábio hesitou, o rosto contorcido em dor. E nesse instante, um grito veio da porta lateral. Ai, com isso agora! Uma mulher entrou correndo, seus olhos arregalados e cheios de determinação. Era Clara, a antiga diretora da empresa. Camila nunca tinha visto tão atenta, seu semblante sério e imponente. E a presença dela parecia trazer uma nova onda de energia. Clara, o que você está fazendo aqui? Você precisa sair! Helena gritou, mas Clara a ignorou, avançando em direção ao homem armado. Você está prestes a fazer uma grande besteira. Você não sabe a verdade, disse Clara, e Camila sentiu um alívio misturado com confusão. O que ela sabia? O que estava escondido? Cala a boca, velha! O homem virou o rosto, sem saber onde colocar a raiva. Mas Clara, com um olhar penetrante, respondeu: Você não entende. Todo mundo aqui está preso em mentiras. E estava na hora de um pouco de verdade vir à tona. Camila ficou em choque. Como assim mentiras? O que mais poderia estar envolvido nesse emaranhado? Foi então que Clara prosseguiu com uma voz firme. Fábio não é apenas um amigo de Helena. Ele é o pai do seu filho, Camila. Silêncio. O chão parecia desaparecer sob os pés de Camila. O mundo girou. Fábio e Helena trocaram olhares vazios, enquanto a única certeza que tinha se desmantelava. Os fios de toda a história se entrelaçaram, revelando um novo e mais sombrio enredo. O que você disse? Camila mal conseguia articular. A ideia de ver a traição vinda de quem lhe era próximo a desorientava. Estou dizendo que Fábio foi quem propôs modificar a identidade da criança. Essa gravidez está ligada a algo muito mais profundo do que todos imaginam, Clara afirmou. O olhar dela igualava-se à urgência do momento. Camila sentiu um nó na garganta enquanto tentava entender essa nova informação. Diante disso, a sala se tornava um turbilhão de emoções, olhares de confusão, culpa e raiva. O homem armado parecia ter perdido a confiança, balançando a arma de um lado para o outro. Eu não ia deixá-la se meter como sempre fez, Fábio vociferou. Mas Clara, mantendo-se firme, não parecia abalada. Camila sentiu seu coração quebrar em pedaços. O que significava tudo isso? Ela olhou para o homem e lhe parecia tão instável. E agora? O que faremos?
o que ainda estava por vir. É senhor para alguém, e vamos acabar com isso aqui e agora. O homem gritou, enquanto a realidade de todos se desfazia como papel em chamas. Agora, não só a vida dela, mas o futuro do seu filho estava sendo jogado em uma mistura ainda mais complexa. O que mais estaria escondido sob essa teia? Era apenas o começo da dor e da descoberta. E cada personagem tinha seus próprios segredos. O que realmente estava acontecendo? Como eles conseguiriam sair dessa? E, principalmente, quem realmente era o pai daquela criança? O nó na garganta de Camila parecia ainda mais apertado à medida que a tensão aumentava e a incerteza a envolvia por completo. A poeira ainda pairava no ar e a sala estava em um caos completo. Camila mal conseguia respirar. Seu coração parecia um tambor ensandecido no peito. O que estava acontecendo? A tensão era insuportável e o homem armado, ofegante e nervoso, mantinha todos em silêncio com esse olhar fixo e perigoso. O impacto da explosão ecoava na mente dela, mas ainda havia um mistério que precisaria ser resolvido. Helena, agora pálida como uma folha de papel, tentava controlar sua respiração. Fábio, ao lado dela, parecia uma mistura de desespero e determinação. Enquanto isso, o homem armado gesticulava, insistindo com gritos desesperados por respostas. Camila olhou ao redor, buscando uma forma de sair daquela situação. As paredes pareciam estar se fechando ao seu redor. Eu não sou a única que tem segredos, Helena gritou, sua voz ressoando, mas não com poder. Havia um desespero latente naquela afirmação. As palavras de Fábio ainda reverberavam na mente de Camila, e a ideia de que seu filho poderia estar relacionado a tudo isso a fazia tremer. Mas antes que Camila pudesse processar mais alguma coisa, o homem armado se virou, pela primeira vez, apontando a arma diretamente para Fábio. Você sabe mais do que está deixando claro, então me diga a verdade. O que era esse mistério? A adrenalina corria. Os olhares de todos se fixavam em Fábio. Camila sentiu que a sala inteira estava segurando a respiração. Fábio, você conhece os segredos que Helena esconde? Eles têm a ver com a gravidez, não tem? A pergunta saiu como um sussurro, mas tinha a força de um grito. Fábio hesitou, o rosto contorcido em dor e, nesse instante, um grito veio da porta lateral. Pare com isso agora! Uma mulher entrou correndo, seus olhos arregalados e cheios de determinação. Era Clara, a antiga diretora da empresa. Camila nunca tinha visto tão atenta, seu semblante sério e imponente, e a presença dela parecia trazer uma nova onda de energia. Clara! O que você está fazendo aqui? Você precisa sair! Helena gritou, mas Clara a ignorou, avançando em direção ao homem armado. Você está prestes a fazer uma grande besteira. Você não sabe a verdade, disse Clara. E Camila sentiu um alívio misturado com confusão. O que ela sabia? O que estava escondido? Cala a boca, velha! O homem virou o rosto sem saber onde colocar a raiva. Mas Clara, com um olhar penetrante, respondeu.
Você não entende. Todo mundo aqui tá preso em mentiras. E tava na hora de um pouco de verdade vir à tona. Camila ficou em choque. Como assim? Mentiras? O que mais poderia estar envolvido nesse emaranhado? Foi então que Clara prosseguiu, com uma voz firme. Fábio não é apenas um amigo de Helena. Ele é o pai do seu filho, Camila. Silêncio. O chão parecia desaparecer sob os pés de Camila. O mundo girou. Fábio e Helena trocaram olhares vazios, enquanto a única certeza que tinha se desmantelava. Os fios de toda a história se entrelaçaram, revelando um novo e mais sombrio enredo. O que você disse? Camila mal conseguia articular. A ideia de ver a traição vinda de quem lhe era próximo a desorientava. Estou dizendo que Fábio foi quem propôs modificar a identidade da criança. Essa gravidez está ligada a algo muito mais profundo do que todos imaginam. Clara afirmou. O olhar dela igualava-se à urgência do momento. Camila sentiu um nó na garganta, enquanto tentava entender essa nova informação. Diante disso, a sala se tornava um turbilhão de emoções. Olhares de confusão, culpa e raiva. O homem armado parecia ter perdido a confiança, balançando a arma de um lado para o outro. Eu não ia deixá-la se meter como sempre fez, Fábio vociferou, mas Clara, mantendo-se firme, não parecia abalada. Camila sentiu seu coração quebrar em pedaços. O que significava tudo isso? Ela olhou para o homem. Ele parecia tão instável. E agora? O que faremos? O que ainda estava por vir? É senhor para alguém, e vamos acabar com isso aqui e agora. O homem gritou, enquanto a realidade de todos se desfazia como papel em chamas. Agora, não só a vida dela, mas o futuro do seu filho estava sendo jogado em uma mistura ainda mais complexa. No entanto, foi nesse momento que uma explosão ainda mais forte ocorreu, vindo da porta oposta. A porta se estilhaçou e um grupo armado de policiais invadiu a sala. Todos no chão! Gritaram. E o desespero tomou conta de Camila. Os gritos tornaram-se mais altos e ela viu Helena empurrar Fábio na direção da janela, como se quisesse protegê-lo. Clara, o que você fez? Camila gritou, assustada. O caos se instalou e antes que pudesse entender, os policiais começaram a prender os que estavam armados. Mas a cena que se desenrolou a seguir a deixou completamente paralisada. O homem armado virou a arma em direção a Fábio e Clara, num movimento inesperado, se lançou na frente dele. Um disparo ecoou. O tempo pareceu parar. Clara caiu no chão, o sangue já começando a se espalhar. Camila gritou, mas seu som se perdia entre o tumulto. Fábio, chocado, colocou as mãos na cabeça enquanto os policiais cercavam o homem, que foi rapidamente dominado. A sala estava em uma confusão total e o olhar de Camila se fixou em Clara, que estava no chão, tremendo. Por que você fez isso? Murmúrio, enquanto a verdade começava a se descortinar. O que mais estava por trás de toda aquela intriga? O que mais estava escondido debaixo da superfície? Clara olhou para Camila com dor nos olhos. Por quê? Porque a verdade sempre se revela e você merece saber.
E com essas palavras, algo dentro de Camila explodiu. O que estava acontecendo? O que mais ia ser revelado? A incerteza dos sentimentos tomava conta dela. O futuro de seu filho e de todos estava em jogo. E agora, a cada segundo, a verdade se tornava cada vez mais aterradora. O que mais estava por vir? E principalmente, qual seria o preço a pagar por todas essas revelações? O tempo estava se esgotando e Camila se sentia perdida em um mar de segredos. Camila mal conseguia entender as palavras de Clara. Tudo girava em sua cabeça. Fábio, o pai de seu filho, era demais para processar. O caos na sala se intensificava. O homem armado parecia nervoso. E Camila percebeu que ele estava perdendo o controle. Você está mentindo. Fábio berrou, sua voz carregada de pânico. Você não pode dizer isso, Clara. Sua expressão estava repleta de desespero, mas o olhar de Clara era firme. É a verdade, Fábio, e você sabe disso. Camila olhou de um para outro, a confusão a consumindo. De repente, um barulho vindo do corredor. O som de passos apressados. Então alguém gritou: Renda-se! A polícia está aqui! Camila sentiu um frio na espinha. O que mais poderia dar errado? Não, isso não pode terminar assim! O homem armado gritou, sua voz tremendo. Ele estava cada vez mais imaginativo, nervoso, como se estivesse prestes a explodir. Ele seguiu mirando a arma para Clara, mas Camila não podia deixar isso acontecer. Não, por favor. Não faça isso, gritou, e em um impulso se lançou para a frente. E então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um outro tiro ecoou. Não era da arma do homem. Em vez disso, um dos policiais disparou. O tiro ressoou. A bala atingiu o braço do agressor, que gritou com a dor e caiu no chão, a arma escorregando de sua mão. O pânico tomou conta da sala. Gritos, confusão, pessoas se agachando em busca de proteção. Camila tentou se levantar, mas uma dor lancinante a paralisou. O homem estava caído, sangrando, e Clara se aproximou. Camila, você está bem? Ela perguntou, a preocupação evidente em seu olhar. Mas antes que pudesse responder, o homem armado, em um último suspiro de desespero, revelou: Eu não tinha escolha. Você nunca saberá a verdade. E então ele puxou algo do bolso, um pequeno dispositivo eletrônico. Um último ato de sabotagem. Em um segundo, sentiu a terrível vibração do chão sob seus pés, como uma onda de choque. Uma enorme explosão estourou do lado de fora, fazendo a estrutura inteira tremer. O prédio começou a balançar e a luz se apagou. O que estava acontecendo? O pânico se instalou. Gritava-se, mas Camila só conseguiu ouvir seu próprio coração batendo forte. O caos se instaurava. Fábio começou a se arrastar em direção ao lugar onde o homem estava caindo. Não! O que você fez? Ele gritou. Mas era tarde demais. O homem tinha ativado algo. Clara se virou para Camila, seus olhos cheios de terror. A verdade estava ligada a isso. Não sei se vou conseguir. Ela olhou para Fábio e depois para Camila. Tanto tempo escondendo e agora tudo isso. À medida que o prédio tremeu ainda mais, uma parede desabou e o barulho ensurdecedor quase a fez perder a consciência. A poeira começou a se espalhar e Camila se lembrou do filho. Ele estava lá dentro.
O que ela faria? Com o mundo em colapso ao seu redor, um misto de sentimentos aflorava. Medo, amor, desespero. Tudo parecia se misturar em uma confusão aterradora. E no meio de tudo isso, a frase ecoou em sua mente. Você nunca saberá a verdade. Enquanto Camila lutava para se manter em pé, a sala se transformava em um pesadelo. A explosão tinha revelado mais do que esperava. O que mais estava escondido? O que aquele homem queria dizer? E agora, enquanto o tempo se esgotava e o prédio desmoronava, duas coisas eram claras. A verdade estava prestes a ser revelada, mas seria tarde demais para todos. A poeira ainda pairava no ar e a sala estava em um caos completo. Camila mal conseguia respirar. Seu coração parecia um tambor ensandecido no peito. O que estava acontecendo? A tensão era insuportável e o homem armado, ofegante e nervoso, mantinha todos em silêncio com esse olhar fixo e perigoso. O impacto da explosão ainda ecoava na mente dela, mas ainda havia um mistério que precisava ser resolvido. Fábio, o que você sabe? Camila gritou, a voz chamando sua atenção. O desespero tomou conta dela. A revelação de Clara ainda reverberava em sua mente como um eco distante. Ela precisava de respostas, e a urgência era palpável. Fábio olhou para Camila, os olhos cheios de dor. Mas antes que ele pudesse responder, o homem armado gritou de volta. Silêncio! Ninguém pode sair até eu saber a verdade. O clima na sala se tornava ainda mais tenso. Todo mundo estava no chão, tremendo, olhando fixamente. Então, de repente, um tilintar de metal. Camila olhou na direção do barulho e o viu. Um pequeno dispositivo jogado no chão. Era um celular. E alguém havia recebido uma mensagem. Espere! O que é isso? Fábio começou a se arrastar em direção ao celular. Camila não conseguia acreditar. Nesse instante, o homem armado ainda parecia hesitar, seu olhar saltando entre os dois. O que mais estava escondido ali? Fábio, não! É perigoso! Camila exclamou, mas era tarde demais. Fábio alcançou o celular e virou o aparelho. Seus olhos imediatamente mudaram de expressão, um misto de choque e terror. Ela não pode saber sobre isso. Não agora, ele murmurou, a voz tão baixa que mal conseguia ouvir. Camila franziu a testa. Não entendia. O que você está escondendo, Fábio? Ele olhou para ela e o tempo parecia parar. Eu não posso contar. Não posso. Mas antes que pudesse terminar, o homem armado gritou: Chega, me dê isso! E avançou atirando-se na direção de Fábio. O celular foi parar no chão. E a tela se iluminou. Camila poderia ver as últimas mensagens nas redes sociais. Uma foto dela. E o texto: Você não sabe o que a espera. A verdade a machucará. Era de um número desconhecido. O mundo dela desabou. Quem é você? Camila gritou. Fábio estava agora em choque, seus olhos se arregalando. O homem que antes parecia tão no controle estava agora tão confuso quanto todos ali. Ele puxou a arma, mas Camila conseguiu entrever o verdadeiro terror em seu rosto. Você não deveria ter visto isso, disse ele,
a raiva tomando conta. E nesse instante, tudo parecia correr em câmera lenta. Clara, que estava em pé próxima ao homem, gritou: "Não, por favor, não faça isso!" Mas, então, o inesperado aconteceu. A porta se abriu com um estouro. Era uma mulher vestida de maneira elegante, porém descuidada. Ela entrou com um olhar determinado. "Chega! Acabou!" Ela era Helena. Todos ficaram paralisados. O homem armado parecia um leão encurralado, girando a cabeça entre as mulheres. A tensão era palpável. "O que você está fazendo aqui?" ele questionou, quase em pânico. Helena olhou nos olhos dele, um silêncio profundo preenchendo o ambiente. "Você não pode dar as costas para o que começou." E então, como se tudo fosse um jogo, ela se virou direto para Camila e Fábio. "Desculpe, mas a verdade está prestes a vir à tona." Camila sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que algo estava prestes a mudar, mas não fazia ideia do que estava por vir. O homem armado parecia perdido. "Do que você está falando, Helena?" ele gaguejou, sua postura se tornando cada vez mais insegura. Lentamente, Helena se aproximou, a expressão dela intensa. "Você pensa que pode esconder tudo. A verdade é que todos aqui estão ligados a uma trama maior do que imaginam. E vocês dois," ela apontou para Camila e Fábio, "têm mais do que apenas uma conexão trivial." As palavras dela atingiram Camila como um golpe. "O que você quer dizer com isso?" O nó na garganta de Camila se apertou. O silêncio preenchia a sala, e cada um esperava pelo bombástico desfecho. E nesse momento de tensão infinita, o homem armado fez algo que surpreendeu a todos. Ele caiu no chão, uma expressão de desespero em seu rosto. "Não, isso não pode acabar assim." Mas a conclusão estava prestes a se revelar. "Porque você é meu pai", disse Helena, fazendo todos na sala recuarem como se fossem atingidos por um raio. O impacto da revelação ressoou como um eco horrendo. Camila ficou paralisada. Tudo o que ela pensava que sabia, tudo o que acreditava, estava sendo jogado no lixo. O que mais estava oculto? E a partir daquele momento, o jogo mudaria para sempre. O que viria a seguir? Camila ficou atordoada. O que Helena disse ecoava em sua mente. "Você é meu pai." As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e a cena parecia um pesadelo. Mas era real. O homem armado, que antes parecia tão ameaçador, agora tremia na presença da verdade revelada. Um misto de alívio e terror encheu a sala. A tensão era palpável. Fábio deslizou para perto de Camila, ainda chocado. "Não pode ser verdade", sussurrou. "Eu não sabia. Mas o que isso significa?" "O que significa?" Helena repetiu, seu tom de voz cheio de dor. "Significa que todos nós estamos presos a um jogo que começou antes de sermos nós mesmos. Eu fiz escolhas ruins, mas a verdade não pode simplesmente ser ignorada." Enquanto isso, Clara, sentada no chão, olhava para o homem, que tinha se tornado um desconhecido. "A verdade sempre se revela", murmurou, parecendo mais forte do que antes. Um golpe de determinação a fez se levantar, e os olhos dela brilharam com a luz da verdade. "Precisamos acabar com isso de uma vez." O homem armado, o que antes parecia tão imponente,
começou a parecer pequeno diante da situação. Eu não queria que acabasse assim, ele balbuciou, a pistola agora sem vida em suas mãos. A sala estava tomada pelo silêncio, e a tensão continuava a subir como um vapor prestes a explodir. E, de repente, o som de sirenes cortou o ar, com uma coragem inesperada. Camila, mesmo em meio ao turbilhão emocional, sentiu uma onda de esperança se formar. "Todo mundo, se escondam!" Camila gritou. E as pessoas começaram a se mover rapidamente. O ambiente fervia e a adrenalina pulsava. Clara segurou Fábio pela mão e puxou em direção à porta dos fundos. "Vamos, rápido!" Camila olhou para Helena, que ainda estava em estado de choque. "Precisamos ir", explicou. "Precisamos nos salvar." Mas Helena ainda parecia estar lutando internamente. Com um último olhar, Camila decidiu que não podia esperar. Na correria, todos começaram a sair. O homem agora parecia perdido, sem saber o que fazer. "Vocês não entendem. Não podem sair. Eu não queria isso", gritou. Mas ninguém olhou para trás. Eles não podiam perder tempo. A porta dos fundos levou a um corredor escuro. Camila e o grupo se espremiam e corriam da maneira mais silenciosa que podiam. O som da sirene se aproximava e o coração de Camila batia mais forte. As luzes do lado de fora piscavam, como se prometessem uma nova vida. Assim que chegaram ao estacionamento, Camila sentiu a liberdade no ar. O pânico deu lugar a um respiro profundo. "Estamos a salvo", murmurou, quase acreditando que tudo isso tinha acabado. Mas, de repente, um grito cortou o ar. Era Helena. "Esperem! Não me deixem aqui!" Camila hesitou, o coração partido. Mas a realidade a pressionava. Ela não poderia se arriscar ainda mais. "Eu sinto muito", disse, a voz embargada. Não sabia como lidar com isso. Com um último olhar para o prédio, Camila sentiu uma mistura emocionada de tristeza e alívio. O futuro do bebê era uma incerteza. Mas uma coisa estava clara: a vida seguiria, acontecesse o que acontecesse. No meio da confusão, ela notou Fábio parado ao seu lado, com lágrimas nos olhos. "O que fazemos agora?" ele sussurrou. Camila não sabia, mas uma coisa era certa: a verdade ainda estava por vir. E a vida deles estava prestes a mudar para sempre. Assim, enquanto se afastavam, uma pergunta pairava no ar: quem realmente eram? E qual era o papel que cada um tinha nessa história? O desfecho ainda estava sendo escrito e a necessidade de enfrentamento não acabara. Camila olhou para a estrada à frente. Um misto de medo e esperança a envolvia. O que viria depois? "Ei, você que está aí! Agora é a hora de agir! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo para apoiar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar junto nessa jornada.